Fala galera, beleza? Hoje eu gostaria de comentar sobre um assunto que se discute há um bom tempo, que é o fato de transformar o Supremo Tribunal Federal, o STF, em uma corte constitucional. Antes de mais nada, vamos diferenciar o que é uma corte constitucional e o que é uma Suprema Corte. Uma corte constitucional é uma corte que julga somente questões relacionadas à adequação ou não de uma lei ou de um ato normativo de acordo com a Constituição Federal. E uma Suprema Corte se destina à análise da interpretação dessas leis e desses atos normativos, claro, desde que eles sejam constitucionais. É importante dizer que o nosso Supremo Tribunal Federal, ele acumula as duas funções, ou seja, o nosso STF, ele atua tanto como se fosse uma Suprema Corte, como se fosse uma Corte Constitucional. Ou seja, caso um advogado ele tenha um bom manejo processual ao redigir a sua petição, na prática ele pode levar qualquer tipo de demanda ao Supremo Tribunal Federal, inclusive aquelas em que não se analisa de forma específica a constitucionalidade de um caso em concreto ou não. Então, quais são os problemas que esta adequação que nós temos do nosso STF hoje gera? Por exemplo, uma questão polêmica e que não está sendo muito discutida, que é a inconstitucionalidade do artigo 1056 do Código de Processo Civil, que entrou em vigência em maio de 2016. A disposição que está contida nesse referido dispositivo é que haveria uma recontagem dos prazos acerca de prescrição intercorrente a partir do momento da vigência do novo Código de Processo Civil. Ou seja, o novo Código de Processo Civil trouxe uma disposição que interrompeu os prazos prescricionais que eram contabilizados antes da vigência deste Código de Processo Civil. Então, a discussão que poderia ser ventilada é se esta disposição não iria ferir, por exemplo, o direito previsto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que se refere acerca do direito adquirido da parte à contagem de uma prescrição anterior à vigência desta lei. O problema que surge é justamente que a parte deverá arguir esta inconstitucionalidade por meio do controle de constitucionalidade difuso, ou seja, no seu caso em concreto. E esta discussão terá um julgamento pela primeira instância, e depois a parte terá que recorrer ao tribunal, e depois terá que recorrer possivelmente ao Superior Tribunal de Justiça para chegar ao fim no Supremo Tribunal Federal, na ocasião em que ele dará um pronunciamento sobre a constitucionalidade ou não deste referido dispositivo. E esta demora justamente pode ser que cause um prejuízo à parte. Então, esta seria, por exemplo, uma vantagem de ser o STF justamente uma corte constitucional, pois a parte poderia simplesmente redigir uma petição ao Supremo Tribunal Federal pedindo a análise imediata da constitucionalidade deste artigo, por exemplo, do 1056 do Código de Processo Civil, e o jurisdicionado teria uma decisão rápida, tendo em vista que o STF não estaria incumbido do julgamento de outras matérias que não tivessem caráter constitucional. É importante dizer que na Espanha, este modelo de Supremo Tribunal e de Corte Constitucional está funcionando muito bem. Tanto que em um artigo científico produzido pelo Manuel Aragão Reis, ele disse que esta distinção está funcionando muito bem e que alguns conselhos que ele dá para que não haja conflitos de interesses institucionais seria justamente o respeito pela interpretação dada pela Corte Constitucional acerca da constitucionalidade das matérias e o respeito pela própria Corte Constitucional acerca da interpretação da vigência da lei estadual ou federal ou do ato normativo de acordo com a interpretação dele. Então, no meu ponto de vista, eu entendo que seria uma boa alternativa para solucionar este problema acerca da morosidade atinente ao julgamento de matérias constitucionais, a transformação do STF em uma corte constitucional.
Interessante dizer que por volta de 2009 a OAB ela já havia se manifestado favoravelmente à transformação do STF em uma corte constitucional. Então fica a discussão. Será que seria uma boa alternativa a transformação do STF em uma corte constitucional?